palavra diz que não receberá. A palavra diz que o homem que duvida é como a onda do mar. Não tem, está aqui, está ali. É sempre instável. Nós queremos ser estáveis. Somos estáveis em Ti, cremos em Ti e somos, sim, Senhor, passíveis de sermos receptores dos Teus milagres e maravilhas. Senhor, muito obrigado pela cura da Clebiane e eu creio que assim Tu fazes, Senhor, quando verdadeiramente a fé está presente. Senhor amado, Deus querido, em cada um de nós, nos ensina, Senhor, nos ensina a confiar em Ti. Deus amado, muitos e muitos e muitos de nós ainda confiam no dinheiro, ainda confiam que o dinheiro vai resolver. Meu Pai amado, Pai querido, não é assim que a palavra nos ensina. Ela nos ensina que o Senhor trabalha em nós através da nossa fé. Então, meu paizinho, a palavra é clara. Ela diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nós sabemos a luta que há entre a nossa mente e o nosso espírito. Mas, meu Pai, a Tua palavra também diz que nenhuma condenação há naquele que estão em Cristo Jesus, que não vivem mais pela carne, pela mente, pela vontade, por aquilo que querem fazer, mas vivem agora pelo Espírito, ou seja, pela Tua vontade, Senhor. Então, nos ajuda a fazer a Tua vontade, meu Pai. Nós oramos, Te agradecemos por mais uma oportunidade. Hoje damos glória a Ti, Senhor. Toda honra e toda glória seja dada a Ti, porque o nosso irmão Renato colocou em seu coração em continuar conosco. E agora trazendo esse livro maravilhoso de Atos. O nome do livro é Atos dos Apóstolos, mas no meu coração ele é Atos do Espírito Santo, porque a presença do Espírito Santo é muito marcante nesse livro. E nós damos glórias a Deus e louvamos a Deus pela vida do irmão Renato, que nos apresentará esta pérola. Como a igreja primitiva, ela sobreviveu a tanta perseguição e hoje nós estamos aqui contando a mesma história. Aleluia, glória a Deus. Nos abençoa, nos protege a cada um. Eu oro a Deus e peço pela saúde da Assíria e dos demais participantes, todos eles. Se você está passando por algum momento de dificuldade, deixe registrado aqui, pois nós estaremos orando no final. É em nome de Jesus que eu Amém. Glória a Deus, glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor, né? Que bênção, né? Estamos mais uma vez aqui reunidos, né? Agora o livro de Atos dos Apóstolos, justamente a continuação daquilo que nós finalizamos ali no Evangelho, né? O Evangelho, segundo escreveu João Marcos, capítulo 16, versículos 19 e 20, ele termina assim: de fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Então, nós iremos ver que o livro de Atos, ele é essa continuação dos evangelhos, né? O capítulo 1 ainda tem ali mais detalhes sobre a ascensão de Jesus, né? Sobre esse início aí, essa transição, né? do evangelho para a igreja do Senhor, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Então, o livro de Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo, como a Jane falou, porque a gente vai ver o Espírito Santo em cada capítulo do livro de Atos. Hoje nós iremos fazer uma pequena introdução sobre o livro, sobre o seu autor e sobre os primeiros versículos aqui do primeiro capítulo, né? Depois, no domingo, a gente continua e assim por diante. Então, o autor do livro de Atos dos Apóstolos foi Lucas, né? Lucas, o médico amado, né? Ele era médico, era historiador, ele era um gentil, ele não era judeu, era um grego, né? Glória a Deus.
e a tradição liga ele à cidade de Antioquia, né? Antioquia da Síria. Tinham duas Antioquias, como a gente vai ver ao longo do livro de Atos dos Apóstolos. Então, ele era da Antioquia da Síria, né? Próximo ali de Israel. Então, ele é o único escritor que não é judeu do Novo Testamento, né? Ele era um gentil, ele era um grego. Ele foi uma testemunha ocular ali a gente vai ver nas 3 viagens missionárias do apóstolo Paulo, ele esteve com Paulo ali nas suas viagens, né? E ele é citado 3 vezes, o nome dele não tem aqui no início do livro de Atos, mas ele é citado 3 vezes ali pelo apóstolo Paulo durante as suas cartas. Ele é citado em Colossenses, né? Colossenses 4,14, fala o seguinte, ó, saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. 2 Timóteo 4,11, somente Lucas está comigo, toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Filemon 1,23 fala que saúdam-te, Paulo falando, saúdam-te Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Então a gente vê aí desses 3 versículos que Lucas era um cooperador, que Lucas era médico, né, que Lucas estava com Paulo ali durante as suas viagens missionárias, né, glória a Deus. E como o livro de Lucas não cita aqui que ele é o autor, a gente tem algumas evidências, né, o texto nos traz evidências de que foi Lucas realmente quem escreveu, né. Lucas escreveu primeiramente o Evangelho segundo o seu nome, né, o Evangelho de Lucas, e depois escreveu Atos dos Apóstolos. Então, embora o livro de Atos ele não traga o nome de Lucas, a gente tem pelos versículos iniciais aqui, ó, que a gente vai ler daqui a pouco, que ele escreve para alguém chamado Teófilo. Então, ele fala assim, ó, versículo 1, ele fala, ó, escrevi o primeiro livro, ó Teófilo. E lá em Lucas, né, se a gente for em Lucas, ele também fala algo parecido, né? Ele também começa falando para Teófilo, ó. Lucas 1:1, ele fala, ó, igualmente a mim me pareceu bem, versículo 3, depois de acurada investigação de tudo, desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem. Então a gente tem por uma evidência de que foi Lucas que escreveu. Ele fala do primeiro livro, do primeiro tratado, né, que foi o Evangelho segundo escreveu Lucas, e agora está falando de outro livro aqui que ele colocou em ordem os acontecimentos sobre a igreja do Senhor, né, sobre o que aconteceu após a subida, a ascensão de Jesus Cristo. Outra evidência também de que foi Lucas que escreveu é o vocabulário, né? O vocabulário, ele é praticamente assim, as palavras, né? O escritor, quando ele escreve um livro, o seu estilo, né? O seu estilo de narrar, o seu estilo de escrever, ele fica marcado ali, né? Tem a marca do escritor. Então, a gente analisa esse vocabulário de Atos e de Lucas, é praticamente o mesmo, né? Uma pessoa culta escreveu ele, uma pessoa que tinha um conhecimento ali médico, né? Uma pessoa que tinha... O estilo era a mesma pessoa que escreveu Lucas e escreveu Atos, o estilo é o mesmo, né? Um fato bem revelante ali, uma alta qualidade do grego, né? A pessoa que escreveu aqui tinha um domínio ali da língua grega, um domínio culto da língua grega, tanto em Lucas quanto em Atos dos Apóstolos, né? Então, existe também uma linguagem médica, né? Lucas era médico, tanto no Evangelho de Lucas quanto no livro de Atos, tem ali algumas explicações médicas. Isso prova que ele foi realmente o autor desses 2 livros, né, de Lucas e do Evangelho segundo o Evangelho de Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo, né. Ele escreveu ali por volta do ano de 62 a 67 depois de Cristo, né, 30 anos depois da ascensão de Cristo, então 62 a 67 depois de Cristo. E o propósito do livro de Atos é fornecer um relato preciso do nascimento, do crescimento da igreja primitiva, né, da igreja cristã. Começa em Jerusalém, a gente vai ver aqui um pequeno grupo ali de discípulos, né, com as suas fragilidades, com as suas limitações, e se espalha por todo o Império Romano e para todo o mundo, né, como se fosse um fósforo ali riscado, né, no meio de um monte de palha, né, pegou fogo aí, cresceu de forma bem rápida, né? E esse livro de Atos, ele serve justamente, a gente vai ver que ele faz uma ligação, né? Faz uma transição, uma ligação entre a vida de Cristo e a igreja do Senhor, né? A igreja de Cristo, né? Essa é a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, a igreja do Senhor, a gente tem essa transição entre o judaísmo e o cristianismo, né? Entre a lei e a graça. Não é mais pelo cumprimento da lei, né? Agora é pela graça de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, né? É bênção. E ele narra, o livro de Atos, ele tem mais ou menos 30 anos aqui da igreja do Senhor, né, da ascensão de Jesus
30 anos para frente, né? Até Paulo chegar em Roma, né? De Jerusalém até Roma, né? A capital do Império. E o livro de Atos, ele começa exatamente, né, quando onde os evangelhos terminam, né, especificamente onde Lucas termina, né. Às vezes a gente tem um pouco de detalhes ali no livro de Mateus, no livro de João, no finalzinho, mas onde acaba Lucas, Atos começa onde acaba ali o livro de Lucas, né. E a palavra que é usada, né, Atos, ela é bem propícia, né, quando, por exemplo, os gregos, eles iam falar sobre alguém, né, sobre os feitos heróicos de alguém, eles usavam Atos de fulano de tal, né? A palavra grega é praxeis. Ela usava para descrever as realizações de grandes homens. Então, nada mais apropriado do que o nome ser Atos, né? Ou seja, relata realmente os personagens mais notáveis dos primeiros anos da igreja, né? Os que levaram ali a mensagem da salvação, os mais notáveis de todas as épocas, né? Que eles trouxeram a salvação ali para os nossos dias, né? Através deles, do empenho deles, né? Eles deram a vida para que essa mensagem chegasse a nós, né? Glória a Deus. Então, e o livro de Atos é interessante que ele não tem conclusão, ele não tem fim. Não tem ali, chega no capítulo 28, fim, acabou não, porque a história da igreja, ela continua até os dias de hoje, né? Então ele acaba ali de forma abrupta, né? Mas a gente sabe que Deus quis que fosse assim, porque é um livro inspirado pelo Espírito Santo. Então, ele acaba de forma abrupta, acaba o relato, mas a história da igreja, ela vem até os nossos dias, né? Glória a Deus, glória a Jesus, né? Então, nós temos ali no final do Marcos 16, 20, que cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por seus sinais, né? Então, foi isso mesmo que aconteceu, né? O final ali do livro de Marcos, né? Ele vai desenvolver justamente através desse final, o Senhor cooperando com os apóstolos, o Espírito Santo, né? Os sinais aparecendo, a gente vai ver aqui os sinais, né? Os sinais acompanhando aqueles que levavam a mensagem da salvação, né? Então, a gente pode... e o esboço, né, nós falamos, quando a gente finalizou Marcos, que Jesus ele deu ali um esboço, né, de vocês pregarem em Jerusalém, depois na Judéia, depois em Samaria, depois até os confins da terra, né, a cidade, a região, o estado vizinho e até os confins da terra. E o livro de Atos, ele tem mais ou menos esse molde. Os 7 capítulos iniciais, a gente vê a igreja em Jerusalém, né, na Judéia, ali em Jerusalém, na Judéia. No capítulo 8, o evangelho ele já vai para Samaria. E no capítulo 9, em seguinte, confins da terra, né? Que bênção ali. Jesus falou, está falado, e o livro de Atos foi assim, né? Glória a Deus. Então, embora seja chamado Atos dos Apóstolos, né? Como a Jane falou, a gente vê em cada versículo, em cada capítulo, o agir do Espírito Santo de Deus, né? Então, Lucas enfatiza especialmente os ministérios de Paulo, de Pedro. A primeira metade do livro de Atos, ele vai falar muito sobre Pedro, né? E a segunda metade já vai falar mais sobre Paulo, né? Sobre as suas viagens missionárias, né? Pedro direcionou o seu evangelismo, né? A sua mensagem para os judeus, para os seus conterrâneos, para os seus compatriotas, embora ele tenha pregado ali também para os gentios, mas o Pedro, ele focou nos judeus, enquanto Paulo, ele já se dirigiu para os gentios, né? Para os que não eram judeus. Nós temos também muitos personagens no livro de Atos, né, pessoas que ficaram famosíssimas, né, João está lá, Tiago, o irmão de João, está lá também, Estevão está lá, Filipe, Barnabé, Cornélio, Timóteo, Silas, Apolo, né, glória a Deus, é muita gente, é bênção demais esse livro, né. Então a gente vai ver também, né, que quando a gente for lendo aqui, for evoluindo, a gente vai ver que muitos judeus ali, que ainda apegados à lei, né, judeus chamados judaizantes, eles criam em Jesus, mas ainda estavam presos à lei, né? Eles tentaram colocar Pedro contra Paulo, insinuando que eles estavam pregando mensagens diferentes, mas fica provado aqui em Atos e nas epístolas também que não passavam de mentirosos, não passavam de pessoas ali tentando querer conturbar o ambiente da igreja do Senhor. O evangelho ele é um só. O evangelho ele fala da salvação pela graça de Deus mediante a fé, independente das obras, né? Não é resultado das obras para que ninguém se glorie, mas da obra de Deus que ele fez por nós em Cristo Jesus, né, pelo seu Filho. No livro de Atos nós temos a grata satisfação de ver que a nossa fé, o fundamento da nossa fé, que é Jesus Cristo, mantido aqui, né, através de cada página, através de cada capítulo, né, bênção para as nossas vidas, né. As promessas feitas por Jesus têm o cumprimento no livro de Atos.
como, por exemplo, a descida do Espírito Santo, ali em Atos capítulo 2. Nós iremos ver também. Então, antes a gente vai ver que os discípulos tinham medo, né? Você imagina, Jesus os chama, né? Os tira das suas vidas ali, do seu trabalho. Jesus está com ele ali, um belo dia Jesus disse, eu vou morrer, ressuscitar e subir ao Pai. E aí, como é que a gente fica aqui? Mas Jesus disse que o Consolador ia descer ali para estar para sempre com eles. Eles passam de medo, passam de pavor para pregar com autoridade, com poder, pregando o evangelho ali com coragem, né? Glória a Deus. Então, a igreja estabelecida em Jerusalém, e apesar das limitações humanas, apesar da perseguição, ela cresce rapidamente. Os cristãos são levados a se dispersarem, a gente vai ver por conta da perseguição pelas regiões vizinhas, mas isso contribuiu para que a palavra do Senhor fosse pregada nas diversas regiões. Glória a Deus, eles foram samaritanos, gentios, todos receberam ali a palavra do Senhor, né? A comissão dada aos apóstolos ali de ir, de pregar o evangelho a toda criatura, tem o seu cumprimento ao longo do livro de Atos. Pessoas curadas, pessoas são batizadas, pessoas são libertas da opressão, dons espirituais são distribuídos, né? Bênção. Então, Cristo ele tinha falado que nós seríamos suas testemunhas, e no livro de Atos, eles testemunham sobre Jesus, né? Cristo falou que eles seriam sal da terra e luz do mundo, onde o grão de trigo cair, né, lá na terra vai dar muito fruto, né? O grão de mostarda ali. Então, o livro de Atos é o cumprimento aí de tudo isso, né? A seara é grande, poucos são ceifeiros. Então, todas essas palavras de Jesus se cumprem no livro de Atos, né? O livro de Atos ele é histórico, teológico e apologético, né? Histórico porque ele registra ali um registro fiel da igreja, né? Glória a Deus, glória a Jesus, amém. Então, ele não tem intenção, o livro de Atos, de trazer todos os detalhes ali minuciosos, né? Lucas seleciona os pontos importantes ali para ressaltar o vitorioso crescimento do cristianismo até a capital do Império de Roma, né? Do Império Romano. Então, ele também é um livro, como eu falei, ele é histórico, né? Porque ele registra a igreja primitiva, e também ele é teológico, ou seja, ele tem exemplos ali da obra do Espírito Santo, tem doutrinas, né? A gente vai ver, a gente entende mais sobre o caráter de Deus também, estudando o livro de Atos. Fala da graça, né? Fala do amor, apologético, porque ele defende um conceito, ele defende a fé, defende o cristianismo, né? Cumprindo as palavras e as promessas do Senhor Jesus, né? Um grande manual, né? Um manual. Você quer que você for montar uma igreja um dia, você quiser que sua igreja cresça de forma saudável, leia o livro de Atos. Muitas igrejas hoje pregam que as pessoas querem ouvir, ao invés de pregar o que elas precisam ouvir, mas em Atos é pregado que elas precisam ouvir, né? Sem agradar, sem prosperidade, é só graça sobre graça, né? A graça ali, o Espírito Santo de Deus fazendo trabalho, movendo os corações, mudando vidas, né? Então, a gente vai aprender sobre batismo, pessoas foram batizadas na água, pessoas foram batizadas no Espírito Santo, dons espirituais, comunhão, a comunhão econômica, não só a comunhão ali do partir do pão, mas a comunhão econômica. A gente vai ver que as pessoas vendiam todas as suas posses e todos tinham tudo em comum, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Vamos ver conversões, vamos ver diversidade de ministérios, né? A gente vai ver os apóstolos separando pessoas ali para cuidar das viúvas, né? Para cuidar dos órfãos. Então a gente vai ver tudo isso, preconceitos, né, contra o cristianismo, vamos ver missionários, vamos ver métodos de evangelização, vamos ver a providência divina, né, nos missionários, na vida dos apóstolos. Então, depois que a gente estudar o livro de Atos, a gente vai sair daqui com mais fé e confiando mais na providência de Deus, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Vamos ver o agir do Espírito Santo em todo o livro de Atos, né? João 14, 1 ao 13, ele vai falar ali, 1 ao 3, perdão, ele vai falar Jesus ali já prometendo, né, que se cumpre no livro de Atos. Olha, Jesus fala o seguinte: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou-lhe teria dito, eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estáis vós também. Então, aí os discípulos, eles ficam, depois dessas palavras aqui, eles ficam meio tristes, né? Aí Jesus lá no versículo 16 fala que ele vai rogar ao Pai e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade que o mundo não pode receber porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis porque habita
convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos. Glória a Deus, glória a Jesus. E isso se cumpre em Atos, capítulo 2, né? A descida ali do Espírito Santo, do Consolador amado. Glória a Deus. Então, o livro de Atos, ele não deve ser estudado como se fosse uma história remota. Ah, foi uma história da igreja primitiva e passou, né? Eu vou estudar aqui como se fosse um livro de história. Não, ele é uma chamada para o tempo presente, né? Os tempos mudaram, mas Deus, ele não mudou. As circunstâncias são outras, mas o evangelho, ele é o mesmo. Ainda é necessário se arrepender, ainda é necessário crer em Jesus para a salvação. Inclusive, quando a gente estudar aqui o livro de Atos, a gente vai tomar conhecimento sobre o caráter de Deus também, né? A gente vai aprender como Deus é acessível, como Deus é glorioso, bom, justo, cumpre suas promessas, né? Deus todo-poderoso, né? Glória a Deus. Então, os problemas que os discípulos, né, os apóstolos enfrentaram, eles lembram muito também o que os cristãos hoje sofrem, né? Perseguições, prisões, oposições de pessoas idólatras, tem isso no livro de Atos. Mercadores da fé. Tem um episódio aqui que Pedro e João estão pregando ali e um homem chamado Simão quer comprar o dom do Espírito Santo, mercadores da fé, né? Querem vender dons, né? Querem enganar a população ali com falsos dons, com falsos ensinos. Então, enquanto a gente vai viajando aqui, né, estudando o livro de Atos, a gente vai relembrando esses feitos gloriosos através dos apóstolos, né? Iremos alimentar nossa alma, nossa esperança de que o Deus que atuou no passado, ele atua no presente e ainda vai realizar muitos milagres no futuro, né? Glória a Deus. Então, vamos ler aqui os primeiros 3 versículos, né? O tempo já está um pouco corrido aí, mas a gente consegue pelo menos os 3 primeiros versículos estudar no dia de hoje, né? Glória a Deus. Então, Atos 1, versículo 1. Escrevi o primeiro livro, primeiro tratado, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus, né? Glória a Deus, glória a Jesus, né? Que bênção, né? Que versículos poderosos aqui que Lucas escreve para Teófilo, né? Teófilo, ele significa aquele que ama Deus, né? Amigo de Deus, aquele que ama Deus, ó. Escrevi o primeiro livro, ó amante de Deus, ou seja, todos nós, né? Glória a Deus, glória a Jesus, né? O nome de Teófilo aqui é um nome profético, né? Um nome abençoado aqui. Creio que Deus escolheu a dedo aqui o nome desse cidadão aqui, Teófilo, né? É um livro para gente que ama a Deus, né? Que gosta de Deus, né? Escrevi o primeiro livro, ó amante de Deus, ó que gosta de Deus, aquele que ama a Deus, né? Glória a Deus. Então, vemos a partir desse versículo que o livro de Atos, ele dá continuidade à história, né? Ele fala do primeiro tratado. Então, se existia um primeiro tratado, né? Existe o primeiro protos, tratado ou livro, logos, então existe um primeiro logos, aqui é o segundo logos, o segundo livro. A segunda parte da obra de Lucas, o primeiro foi o Evangelho e agora o livro de Atos, né? E essas duas obras, eles são um relato, se você pegar eles de ponta a ponta, eles são um relato ali bem coordenado, né, sobre o cristianismo, sobre a história de Jesus, sobre a história da igreja, e são justamente os 2 livros maiores do Novo Testamento, né? Parece que Lucas gostava realmente de escrever, né? Era um erudito, um homem culto, ele gostava de escrever e escreveu bastante, e foram os 2 maiores livros aqui do Novo Testamento. Glória a Deus. Se fossem rolos, né, se esses livros fossem transformados em rolos, eles chegariam a 10 metros, né, mais de 10 metros ali, seriam realmente difíceis de carregar ali para a época ali de Paulo, né, para a época de Lucas, né, então bem grande aí esse rolo, né, 10 metros de rolo. Então, glória a Deus. Então, Lucas, ele escreve o Evangelho para Teófilo e escreve também o Atos para Teófilo, né, como se fosse uma carta ali para um amigo, né, para uma pessoa ali que estava querendo saber mais sobre Jesus, né, querendo saber mais sobre a igreja, sobre os discípulos, né, sobre os apóstolos, né. Então não sabemos mais detalhes sobre Teófilo, apenas que o nome dele se chama Aquele que Ama a Deus, e que ele era ali uma pessoa que demonstrava um forte interesse
pelo cristianismo, né, por Jesus, pelas doutrinas do mestre, né? Glória a Deus, glória a Jesus, né? Uma carta aqui a todos que amam a Deus, né, segundo o nome de Teófilo. Então, foi um relato aqui bem minucioso, né, mas não com todos os detalhes, com os detalhes principais. Então, nós temos que o período que do versículo 1 que nós lemos até o 11, Jesus ainda vai estar conosco aqui, né? Jesus ainda vai estar entre conosco não, mas entre os apóstolos aqui na época dele, né? Conosco também é espírito, né? Glória a Deus. Mas ele vai estar aqui, ele não subiu ainda aos céus. Então, até o versículo 11, ainda tem um período ali que Jesus passou ensinando os seus discípulos, dando os últimos ensinamentos, né? E ele ensinou aqui no versículo 3, como nós limos, coisas concernentes ao reino de Deus. Então, ele deu ali os últimos ensinamentos, né? Tirou as últimas dúvidas ali. Eles aprenderam mais ali sobre o reino de Deus, né? Glória a Deus. Então, escrevi o primeiro livro, o Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Então, o versículo 1 fala ali que ele escreveu o Evangelho segundo Lucas. Se você quiser saber todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, leia o Evangelho de Lucas, né, considerado o Evangelho do homem perfeito. Jesus é retratado ali como Deus Todo-Poderoso, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Então, Jesus ensinou, pregou aos ouvidos, pregou aos olhos, mostrou. Os homens não apenas viram, né, as palavras de Jesus, mas ele também fez ali grandes obras. E além de fazer e ensinar, ele não se limitou ali a ele, né? Ele fez, ensinou e subiu aos céus, não. Ele deixou pessoas, né? Os homens ficaram ali, né? Versículo 2 fala sobre isso, né? Que até o dia em que, depois de haver dado mandamentos, né, por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Então, Jesus, os discípulos, eles continuaram a fazer o trabalho de Jesus, né? Jesus continuou a fazer usando os seus discípulos, melhor assim. Então, porém, o centro do livro de Atos não é os apóstolos, né? As pessoas podem pensar assim, não, ó, os evangelhos, o centro é Jesus, né? São cristocêntricos. Atos, o foco vai ser os apóstolos, né? Vai ser Paulo, vai ser Pedro. Não, o foco também continua sendo Cristo, né? Continua sendo o Espírito Santo, continua sendo Cristo, né? O poder. Os homens, eles são apenas instrumentos de Deus, né? O poder que transforma as vidas não vem deles, né? Vem de Deus, né? O Deus que eles pregam. Não vem da terra, mas do céu, né? Glória a Jesus. Então, ele deixou mandamentos, né? Deixou ensinamentos aos apóstolos que escolhera até ele ser elevado ali às alturas, né? A gente vai ver que os sinais vão acompanhar esses homens aqui, né? Durante o livro de Atos, né? Vamos ter ali milagres de conversão, milagres de curas, pessoas são ressuscitadas também, né, pelos apóstolos, dons espirituais ali eles têm manifestação de dons espirituais, então é um livro realmente bem abençoado. E o versículo 3, para a gente finalizar, ó, a estes também, depois de ter padecido, ou seja, Jesus, ele padeceu, se apresentou vivo, ou seja, depois de ressuscitar, ele se apresentou ali vivo, né, ele comeu, ele bebeu, ele ensinou, ele passou ainda 40 dias ali com os apóstolos, né? Eles viram Jesus antes e depois com provas incontestáveis, segundo a minha Bíblia que fala que se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis. Então, as provas de que Jesus realmente morreu e ressuscitou não tinham como serem negadas, né? Eram provas incontestáveis. Atos é uma prova de que tudo foi verdade. Esses homens eles não teriam arriscado a vidas por uma mentira. Eles não iam falar uma mentira com o risco de serem presos, de serem apedrejados, espancados, mortos. Eles defenderam ali o que eles criam, o que realmente aconteceu, né? Glória a Deus. Tudo era verdade e a religião cristã, o cristianismo, Cristo, ele dura até os dias de hoje, né? Então, nós vamos ver aqui desses 3 primeiros versículos, ó, a continuidade do ministério de Jesus, encerrando o seu ministério na terra. Cristo tomou providências para que a sua obra não acabasse, né? Os seus discípulos levaram a mensagem. Por isso que o preparo deles foi tão especial, né? Cristo escolheu pessoas ali, homens diferentes, para estarem com ele e serem testemunhas de tudo.
embaixadores para levarem a mensagem e a autoridade do Senhor, né, que os enviou, né? A gente vê provas aqui, né, da ressurreição de Jesus. Vimos que Jesus apareceu para diversas pessoas, né, como a gente estudou na quarta-feira, né, apareceu para Madalena, apareceu para as mulheres, apareceu para os discípulos, apareceu para 500 pessoas, para Paulo, para Tiago, bênção, né, e passou 40 dias aqui ensinando. Então, do domingo da ressurreição, 40 dias para frente, aí Jesus estava aparecendo aqui, ali, ensinando e tudo mais, com os discípulos ali em Emaús. Então, foi bênção, né, glória a Deus, glória a Jesus. O livro de Atos, ele é o único local onde é mostrado aqui esse ministério de Jesus pós-ressurreição. Então, a palavra usada aqui, ó, a palavra usada para provas incontestáveis, ela só tem aqui no livro de Atos. De toda a Bíblia, só existe aqui a palavra. É uma palavra do grego que fala tekmerion, que significa aquilo pelo qual é conhecido de forma direta e segura. É uma evidência indubitável, uma prova consistente. Essa palavra aqui, ó, provas incontestáveis, ela é essa palavra aqui que só tem aqui, provas incontestáveis. E nós temos aqui que Jesus passou esses 40 dias ali ensinando sobre o reino de Deus, né? Que bênção, que versículos abençoados aqui, que ele falou ali concernente a respeito das coisas do reino de Deus. Então, esse é o livro de Atos, Atos do Espírito Santo, o Espírito Santo aí em cada versículo, o Espírito Santo fazendo com que a igreja do Senhor cresça mais e mais, né, conforme ele havia dito, né. Glória a Deus, glória a Jesus. A partir do domingo a gente continua aqui estudando a partir do 4, 5 e assim por diante, né, que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos guiar também, que o Espírito Santo esteja conosco e abrindo nosso entendimento também para entender todas as verdades aqui do livro de Atos. Jane, você pode orar? Nós não estamos te escutando, Jane. Eu acho que teu microfone está bloqueado. Essa palavra é tremenda. Então, assim, é muita honra, é muito prazer escutar Atos. E, assim, é um presente para cada um de nós. Glória a Deus por isso. Eu queria chamar a atenção a duas passagens. Uma, quando Jesus disse, quando viu os apóstolos tristes, sabendo que ele iria morrer ali naquela cruz, que ele iria passar por todo aquele martírio, ele disse, não se preocupem que eu vou mandar o outro Consolador. Aleluia! Ele não ia mandar um Consolador qualquer, não. Ele disse, o outro Consolador, o mesmo nível. Aleluia! É o Espírito Santo, meus amados. Glória a Deus por isso. Glória a Deus, a Jesus Cristo, que de nós teve misericórdia e não se afastou de nós, porque o Consolador que ele mandou é o seu próprio Espírito. Glória a Deus por isso. Aleluia. E outra parte também, quando o irmão Renato falou sobre o amor, né, de nossas almas por Deus, porque o amor dele por nós já sabemos e conhecemos. Mas Deus, ele é o amante das nossas almas. Ele é o amante das nossas almas. Então, glória a Deus por isso. Essa palavra que está contida no livro de Atos, ela é tremendíssima, porque ela narra tudo o que aqueles homens tão abençoados, né, eles passaram para que hoje nós tivéssemos nas nossas mãos os evangelhos. Então, além dos evangelhos, as cartas, né, todo o Novo Testamento. Então, glória a Deus por isso, nós somos gratos a Deus e vamos em frente, tá bem? Então, vamos orar para encerrar o nosso de hoje e agradecer, porque Deus tem tocado o coração de cada um para escutar essa palavra maravilhosa. Deixe-me rapidamente olhar se há algum pedido de oração.
Deixa-me ver. E é bom, Jane, para a gente, se alguém tem alguma dúvida, né? Eu sei que eu Sim, falo um pouco sim, eu rápido, coloquei mas aqui, viu, Renato? se Eu você tiver coloquei alguma dúvida, aqui no chat, né? No chat, na verdade, para falar o inglês correto. O chat, eu coloquei aqui no chat que se houvesse alguma dúvida, colocasse aqui, porque nós responderíamos, mas eu acredito que não houve. Deixa eu só dar mais uma olhada. E também não há nenhum pedido específico de oração. Não há, tá, Renato? Não há nenhuma dúvida, não há nenhuma dúvida. Muito bem, então vamos orar, queridos. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Tu és o Deus amado, Deus querido, em quem confiamos. Senhor, a Tua demanda por nós é apenas a confiança, que nós creiamos no Teu poder. Deus amado, quando nós duvidarmos do Teu poder, que possamos olhar para os céus e ver as estrelas, ver o tamanho do universo, Senhor, para que nós sintamos verdadeiramente qual é o nosso tamanho e qual é o teu tamanho. Deus, tu és Deus grandioso e poderoso, Deus criador de todas as coisas. Senhor, podemos te ver tanto no universo como numa simples borboleta, numa simples formiguinha. Meu Pai, a tua presença se faz clara na natureza. Deus, que nossos corações estejam abertos para receber tua palavra. Que alegria tremenda, Pai, de poder aprender mais sobre o livro de Atos. E, Senhor, eu te peço que tu sigas iluminando, protegendo, guardando o irmão Renato e dando a ele cada vez mais sabedoria que vem do alto, que vem do Pai das luzes. Sê com ele, meu Deus, o abençoando. Guarda cada um de nossos irmãos que estão aqui ouvindo a palavra, que estão se enchendo da palavra de Deus. Deus, fortalece-os cada vez mais. Que as muralhas não sejam nada diante deles, que eles possam ultrapassá-los. Deus amado, eu oro pela Síria, que ela se sinta cada vez melhor e seja curada definitivamente em nome de Jesus Cristo. E peço a Edmilson, que ainda está longe, mas que vai já voltar ao nosso convívio. Deus a guarda, protege, a livra de todo mal e toda a sua família. Ser com cada um de nós, com o Guilherme, ser com a Elisa, ser com a Fernanda, ser com a Eliano, com o Gabriel, com a Glória, minha querida Glória, seja com a Joana, seja com a Rome e seja com a minha amada Thaís. Seja com cada um, guarde suas famílias, protege-os, meu Pai. E nós estaremos, se tu não voltares, amanhã aqui no mesmo horário, em nome de Jesus, segundo a tua vontade, meu Pai. Amém.